Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero continuar com o nosso Quero Ser Leitor e o nosso Quero Ser Leitor de hoje é o 9. Vamos falar sobre gêneros... Vamos falar sobre gêneros narrativos, tá? Vem comigo? Então, muito bem. Então, vocês sabem que no Quero Ser Leitor a gente fala formas de você se tornar um leitor melhor, né? Começar a ler, entender melhor o que você está fazendo. Quero reiterar, a leitura é um hábito. Então a gente se habitua a fazer isso, é um treino como qualquer outra coisa que você tem que levar tempo para se tornar cada vez melhor. Então quanto mais você lê, melhor você vai ser nisso. E como assim? A interpretação, por exemplo, você começa a interpretar melhor os textos, você começa a ler mais rápido, isso se torna cada vez mais fácil para você. Então a minha proposta aqui é facilitar esse caminho para quem está começando, quem não tem tanto hábito, e para quem já é leitor, trazer informações novas, por que não? A gente vai falar um pouquinho sobre, peraí, o que é isso? O que é romance? Nananana. Muito bem. Então, gênero literário, para antes de mais nada, é uma história que tem um narrador, tá? Pode ser, claro que já pode ser narrador, personagem, observador, como eu falei no outro vídeo, e tem personagens que estão vivenciando essa história. Esses personagens também têm um tempo e um espaço que eles estão vivendo. Isso é a história. Então vamos descobrir quais são os gêneros que a gente tem aqui dividindo a literatura. Então, eu vou contar aqui os 7 gêneros literários que são os mais conhecidos, podem existir outros, mas a gramática, né, as gramáticas, elas concordam com esses 7. Novela, conto, ensaio, crônica, romance, epopeia e a fábula. Então são esses 7 aqui. Você viu que eu falei romance, né? E o romance ele cria bastante dúvida ali, porque existem os livros românticos, mas são coisas diferentes. Então a gente classifica esses 7 de acordo com o tamanho, com os personagens. Eu vou explicar cada um deles para você entender. Mas tenha em mente que romance como gênero literário não é a mesma coisa que romance de livro romântico, tá? Por isso que é bom diferenciar. Então o que é a epopeia? Para começar, a epopeia é um gênero bem antigo. Ela vem lá do início da literatura, né? Porque ela conta de feitos de um herói, de grandes feitos de um herói. É um poema, na verdade, muito longo, narrativo, que vem ali falando os feitos de um herói. Então, por exemplo, na mitologia, a gente tem a Odisseia, que é a epopeia sobre o Odisseu, e o Odisseu ali é da mitologia da greco-romana. Então, olha só como que isso é antigo. Era muito comum na mitologia mesmo. O ensaio, ele já é um texto um pouco mais conciso, ele traz opiniões e reflexões. Essa é a proposta do ensaio. O conto é uma narrativa curta, tem poucos personagens e tem ali um enredo, né? Uma traminha ali, um probleminha, um conflito. Por isso que tem contos de fadas, né? Se você pensa nas histórias dos contos de fadas, é uma história narrativa mais curta, poucos personagens e um desfecho mais simples. A crônica é muito comum nos jornais, né? Porque é uma história, uma narrativa mais curta que o conto e ela faz coisas do cotidiano, ela traz muitas histórias do cotidiano. Então era muito comum nos jornais mais antigos, eu não sei se tem, acho que não tem ainda nos jornais hoje, mas essa proposta da crônica ser mais curtinha mesmo. Uma coisa importante sobre a crônica é que o final normalmente é surpreendente e tem muita oportunidade de explorar o humor. Quem era muito famoso, se eu não estou muito enganada, era o Nelson Rodrigues, com as crônicas do jornal. Muito bem, a fábula, acho que todo mundo conhece. Fábula os personagens são animais personificados, ou seja, os animais eles têm pensamentos, têm sentimentos, eles falam. E a fábula é muito importante, a fábula tem uma moral da história. Tem a moral da história na fábula que traz ali uma reflexão em torno de alguma coisa. Quem não conhece a fábula do coelho e da tartaruga, né? A lebre e a tartaruga. Então, para você ter uma noçãozinha ali. A novela já é maior que o conto, ela tem uma narrativa ali sequencial, ela tem uma proposta de ter mais personagens, não há limite de personagem. Por exemplo, você pode até se surpreender, mas Vidas Secas, do Graciliano Ramos, é uma novela. Muito bem, o romance, ele já é uma narrativa mais longa, com mais personagens, é mais complexa, ela traz ali uma estrutura mais complexa do que a novela, por exemplo. Assim, os personagens são mais complexos, o tempo e o espaço são mais complexos, e dentro do romance nós temos alguns subgêneros. Esses subgêneros do romance, eles se dividem em 4 subgêneros, quer dizer, 4 pontos. O primeiro é quanto às vozes, né? Então, as vozes do livro mesmo, se for monofônico, é uma voz só, é um personagem. Se for polifônico, ele está focado em vários personagens. O segundo ponto aqui do subgênero é quanto ao tempo.
Esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. Psicológico, por exemplo, é que está muito focado aqui no pensamento do personagem. A gente não tem muita noção do que é real e do que não é, porque está muito focado no pensamento. O cronológico já é um tempo mais comum. A gente está contando o tempo do relógio e vida que segue. O espaço pode ser aberto ou fechado. Um espaço fechado significa que o narrador ele deu todos os artifícios, não tem muito para a imaginação viajar, tá ali fechado, entendeu? O narrador já fechou tudinho. O aberto não tem lacunas, existem lacunas na história que fica a critério do leitor preencher essas lacunas. E o último ponto é contar o enredo, que pode ser linear ou analítico. Então, o linear significa que as ações são mais importantes. A ação, o que está acontecendo mesmo, é mais importante do que a reflexão. Enquanto o analítico, o importante não é a ação em si, mas as consequências dessa ação, o que está acontecendo, a reflexão que a gente gera ali a partir do personagem. Então, existem esses 4 pontos aqui de subgênero. Então, pode ser um romance psicológico, um romance cronológico, pode ser um romance fechado. E aí, você entende um pouquinho melhor quando a gente usa esses termos. Isso é muito comum, pergunta de vestibular. Então, olha a titia Tainá aqui ajudando vocês no vestibular. No próximo vídeo, eu vou falar sobre os gêneros mesmo de se é ficção, se é romance. Vou explicar um pouquinho pra vocês. Então, espero ter ajudado vocês para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona aqui a divisão na literatura, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!